Mais de 70 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar. O número é quase o dobro do observado no período pré-pandemia, segundo um relatório elaborado por 5 agências da Organização das Nações Unidas, divulgado nesta quarta-feira. O estudo considera diferentes níveis para a falta de acesso à comida. A insegurança alimentar ela pode ser moderada ou severa, e a subalimentação crônica é uma situação mais duradoura. Isso porque causa a insuficiência das calorias ingeridas, causada, na verdade. E no Brasil, 10 milhões de pessoas estavam na situação mais grave entre 2020 e 2022, o que representa 4,7% da população. Se incluirmos o nível moderado, eram 32,8% dos habitantes, o equivalente a cerca de 70,3 milhões de pessoas, uma piora com relação ao período anterior, de 2014 a 2016, quando esse percentual era de 18,3%. E nessa quarta-feira, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que 43 milhões e meio de pessoas deixaram a linha de pobreza em junho, ou seja, passaram a ter rendimentos mensais superiores a R$ 218 per capita. Agora, o governo se prepara para lançar o Plano Brasil Sem Fome, que é uma ação em conjunto de 24 ministérios que tem como objetivo tirar o país do mapa da fome até 2030. Então vamos chamar aqui o nosso comentarista Miguel Daúde para a gente falar sobre esse assunto. Daúde, dá para a gente dizer que estamos num cenário melhor? Estamos aí num ciclo de quedas, inclusive dos preços da cesta básica, mas isso vai exigir um planejamento da agropecuária e uma revisão dos modelos de produção para finalmente poder acabar com a fome no Brasil e conseguir atingir essa meta estabelecida pelo governo até 2030. O que você acha, Daúde? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, essa é uma notícia que nos entristece muito, quando a gente olha a agropecuária brasileira batendo recorde sobre recorde e, infelizmente, no Brasil ainda nós temos brasileiros passando fome. Mas isso nós vamos explicar detalhadamente para que vocês possam entender a que ponto por que nós chegamos nesse momento. Nós tivemos aí a pandemia, que afetou muito a cadeia de oferta. Isso dificultou os custos, os custos aumentaram muito. A guerra da Ucrânia e Rússia que acabou cerceando boa parte aí de alimentação, principalmente na África. E com isso, Priscila, não é só o Brasil. O mundo hoje tem 10%, praticamente 10% da sua população em situação de necessidade alimentar, ou seja, quase 800 milhões de pessoas no mundo estão nesta realidade. Vamos então entender o programa do governo, que na realidade ele incentiva, para você ter uma ideia, o termômetro da pobreza está em R$210. R$210 é praticamente nada. Então aí você já não está mais na pobreza, mas você tem necessidades. Uma coisa é o incentivo à produção, que eu acho que o Brasil tem toda essa capacidade de você incentivar a produção. Nós estamos vendo, por exemplo, no caso do Mato Grosso, uma queda muito forte do preço do milho, em que produtores estão dizendo, ontem teve o fórum lá, Mais Milho, em que eles dizem, olha, não vamos plantar nessas condições, porque não compensa. Talvez uma alternativa, vamos plantar feijão, vamos plantar outros alimentos que possam chegar na mesa do brasileiro. Tudo isso a agropecuária faz sem nenhuma dificuldade pela sua competência que mostrou até agora, tanto que exportamos muita comida nesse sentido. Agora, o que precisa? É você ter renda, as pessoas precisam ter renda para comprar comida, mas até que você estabeleça o crescimento gera emprego, gera renda, essas pessoas já morreram de fome. Então, a estratégia seria o governo autorizar e incentivar uma reordenação geográfica de produção no Brasil. Ministro Fávaro, reorganizar essa produção de alimentos no Brasil e garantir que você vai produzir, independente de preços internacionais ou preços do mercado, o governo vai comprar o seu produto, porque é uma questão, é uma emergência. É uma emergência
É enorme isso. Aí você compra esse alimento, distribui para essas pessoas que têm fome e, paralelamente, você promove o crescimento para que essas pessoas possam ser integradas com emprego, com trabalho e ter renda para comprar os seus próprios alimentos. Então, o Brasil precisa fazer uma coisa é você financiar, ajudar a agricultura, pequeno produtor, e a outra coisa é você estabelecer, nesse momento, dar, né, condições para que essas pessoas possam comer. Priscila, o mundo ele é permeado pela cabeça do ser humano. O ser humano é ganancioso, é invejoso, o ser humano quer o poder. Então, qual é o problema da fome no mundo? É exatamente porque o mundo, cada país está se fechando.